O atributo de hoje, número 5, é no próprio coração jamais deixar que o sol decline. Ele faz parte daquele grupo Transcendência, composto de energia de sexto e de primeiro raios. Nesse atributo, nós vemos duas palavras-chave: sol e coração. Aqui no atributo, sol está simbolizando a luz da verdade. Em qualquer nível de consciência que nós possamos captá-la ou possamos reconhecê-la. O sol é bem esse símbolo, porque o sol vai surgindo, vai ficando mais forte. Então, é como se essa luz da verdade fosse se ampliando para nós. E ele representa, pela sua presença, pelo seu calor, pelos seus movimentos, ele nos representa a verdade dinâmica, que não é estática. Vocês veem que o sol nunca está parado e quando surge, quando é notado, vai sempre se ampliando, vai sempre aumentando progressivamente. Então, nós considerarmos o sol simbolizando isto pode fazer muito efeito subjetivo, interno, no nosso ser. Então, nós estarmos com este símbolo diante de nós e nos sentirmos em seus raios, nós nos deixando permear por esses raios com a consciência e com a imaginação, isto pode ir aumentando em nós esta capacidade de compreender, de ver, de perceber e de ir incorporando esta verdade. E cada raio representaria uma parte dela, porque nós nunca temos a verdade completa. Então, todos os raios que estão do outro lado do Sol, isto nós nem vemos, nem tomamos conhecimento. E se nós começamos a fazer contato com isto, com esse símbolo, desta maneira, e se com o coração, que é a outra palavra-chave do atributo, se com o coração nós procuramos acolher estes raios, nós procuramos acolher isto que o sol representa, nós vamos perceber em nós uma grande força. Como não se pode conhecer toda a verdade, como não se pode ver toda a verdade, não se pode também dizer que força é esta. Sente-se esta força quando você está com ela, sente-se esta força quando você é fiel àquilo que você já conseguiu receber, mas fica sempre a pergunta: o que é isto? Que força é esta? O que é, não é? Esta verdade. Porque para nós, isto que a gente chama de verdade, e que a gente não sabe bem o que é, né, com a mente, o coração diz uma parte. Nós vemos nisto algo invisível, oculto, que a gente não detecta, mas que se impõe, que nunca deixou de se impor, nunca deixou de imperar, nunca deixou de acontecer, nunca deixou de acontecer a verdade. Então é algo que nós percebemos porque sabemos que existe, porque queira ou não queira a verdade aparece. Ela é inexorável. E é uma coisa que não pede licença para chegar, não avisa, não pergunta se nós queremos acolher.
Então, inexoravelmente, nós vamos encontrando a verdade. Porque ela vai se apresentando para nós mesmo que a gente não queira. E nós vamos percebendo, tendo esta verdade presente e acolhendo esta verdade, nós vamos percebendo que isso, que é inexorável, que não pode ser evitado, que não adianta querer evitar isto, porque ela vem, ela surge. Nós vamos percebendo, quando nos doamos a isto, que isto governa tudo no universo. Que não tem nenhum processo no universo do qual esta verdade esteja excluída. Tudo é governado por isso. Então nós começamos a perceber esse governo, começamos a perceber esta ordem, começamos a perceber isto que está por toda parte. E o coração, quando começa a colher isto, nos diz que nos deixemos guiar por isto. Coração indica, você não sabe o que é, nós não sabemos o que é, mas isto governa tudo. Então nós sabemos que estamos banhados por estes raios, sabemos que estamos envolvidos por esta verdade, sabemos que isto, que é indefinível, que é inexorável, sabemos que isso está governando até a nossa respiração, isso está governando tudo. E o coração nos diz isto. O coração sabe isto. E como o coração sabe mesmo, ele é humilde e não tenta nos explicar isto, como a mente tentaria, sem conseguir, porque como vai explicar uma coisa que governa tudo, que é maior do que tudo, está além dela? E o que o coração nos diz com respeito a isso é: siga isto, se deixe governar por esta força, por este calor, quando você começa a sentir. E quando isto aparecer assim de repente, sem que você espere, sem que você procure, sem que você queira, quando isto aparecer como verdade, quando isto aparecer e que você vê que é mesmo, que não pode ser desmentido, o coração diz tudo isto. Então acolha isto, acolha, porque aí isto vai crescendo, isto vai se ampliando. E portanto esta força, isto vai tomando todo o seu ser. O coração a acolhe de imediato. E a mente às vezes leva um tempo para acolher. E o resto do nosso material, o emocional, o etérico físico, isto vai acolhendo esta força gradualmente. O trabalho diante desta coisa tão grande, tão indefinível, o trabalho é você manter esta união sua com isto dentro do coração. Não importa o que seja, não importa o que a verdade está te mostrando, você acolha, não discuta com isto, não negue isto. E se ela está te mostrando algo que você deve ser, que você deve fazer, não traia isto. Se o seu coração percebeu isto como verdade, cuidado para não trair isto. Seguir isto, unir-se a isto. A mente, mesmo uma mente espiritualizada, ela cria uma série de argumentos para você tentar evitar a verdade.
ou para você camuflar a verdade, porque como a mente não sabe nada disto, a mente não compreende o que é maior do que ela, e isto é tudo, é tudo. Então aí a mente envia esta série de impulsos, às vezes negativos. Mas se você acolhe, independentemente da mente, se você acolhe aquele tanto que você já recebeu e que você já conheceu, isto misteriosamente vai aumentando. Então, para tudo que você olhe, você vai ver ali mais um pouco de verdade. Mas precisa deixar que isto cresça. Precisa seguir isto que você está vendo. Seguir isto que você está compreendendo. E não deixar que isto que já surgiu no coração, que isto já permanece no coração, não deixar que isto decline. E lá no símbolo do Sol, também o Sol declina. Mas aqui, como nós não estamos lidando com o Sol físico, mas estamos lidando com o Sol espiritual, estamos lidando com leis espirituais, então este Sol espiritual nunca declina. O que declina é o físico, por causa desses movimentos aqui na matéria, mas o Sol espiritual, que é esta verdade pura, isto não declina nunca. Então é só você se unir com aquele tanto que você já percebeu, que não declina nunca. Que isto está sempre luminoso ali dentro. Do coração, isto começa a irradiar e isto começa a se unir com toda a área do nosso ser que ainda está obscura, que ainda está distante desta luz, deste calor e desta verdade. E do coração, deste lugar onde isto deve ser devotamente mantido, por isso que se diz que aqui tem muito sexto raio, porque isto em si é primeiro, é um poder como não há outro. Mas para manter isto aí, para você não deixar que isto esmoreça, que isto esfrie, que isto se afaste, isto é, que você não se afaste disso, que você se esfrie com relação a isto. Então aqui precisaria devoção por isto. Precisaria realmente amor por isto. E assim o coração dá este amor, você vive este amor por esta coisa que você nunca vai conhecer inteira, você vai vivendo isto, você vai mantendo isto, não deixe que isto decline, não deixe que isto esmoreça, fique aí devoto no ponto em que isto apareceu claramente para você. E aí então, isto começa a permear a sua mente. Aí a sua mente começa a mudar. O que muda a mente não é nenhuma energia que passa, não. O que muda a mente é ela ir sendo permeada por esta verdade. É ela ir recebendo estes raios de verdade. Então isto vai mudando a mente. Então se você é devoto por isto que é impossível definir, se você é devoto por isso que se mostra pouco, que você vai vendo aos poucos, mas você precisa confiar nela toda, como se estivesse vendo tudo. E como ela não explica, ela está ali, mas nós não podemos ver em torno do Sol todo, e nem o Sol todo. Então, isto tem que ser tocado, tem que ser vivido pela devoção. E aí é que começa o processo da mente, de conhecer parte da verdade, mas isto tudo vem do coração. A mente não acolhe isto por si, não. Depois, isto começa
a envolver o emocional, começa a envolver o etérico, começa a envolver o físico. Então aí você está muito mais próximo desta parte da verdade. Mas para isto, precisa que no coração ela seja mantida, porque senão não tem como ela passar para o resto do ser. Não tem como ela ir permeando a mente, o que leva tempo, permeando o emocional, permeando o etérico, e até chegar na célula física, porque ela chega na célula física também. A célula física também recebe esta verdade, também recebe isto. Nesta raça humana, não há ninguém que possa te comunicar a verdade, toda como ela é. Ninguém. Nada de fora pode te comunicar isto. Você precisa realmente buscá-la, amá-la, querer isto, ir para dentro do coração para ir encontrando isto. Ir para dentro do coração quer dizer procurar sempre uma forma mais ampla de compreender as coisas. Quando você acha que compreendeu alguma coisa, você já não está mais indo pelo coração. Aqui você mudou de tomada. Quando você está buscando uma coisa com amor, você está no coração. Na hora que você diz encontrei, basta, você mudou de tomada. Você entrou na mente. Então aqui você vai buscando isto, e por mais que isso vá te mostrando, não saia do coração. Isto é, vá procurando sempre mais. Vá procurando sempre mais. Este é o exercício da verdade. Enfim, é você nunca achar que sabe alguma coisa. E isto representa na nossa vida uma atitude muito inclusiva. Porque você achar que não sabe realmente coisa alguma, e se você continua buscando isto cria uma força, isto cria uma energia. Aqui é que começa a energia, porque verdade não é energia, não. Verdade é coisa muito para cima de energia. Verdade está na energia também, mas é muito além. Então aí é que você começa a sentir energia. Você começa a sentir força. E você começa a ter muitas coisas do caminho mais definidas, o que é muito importante. E claro que se você está sempre buscando isto, e quanto mais você busca, mais você vê que nada sabe, então isto dá também uma sabedoria, isto traz uma possibilidade de você também ajudar o outro. Porque sabendo que você nada sabe, você vai ter um grande respeito pelo outro. Você vai ter um grande respeito pelo outro, e por mais que você transmita ao outro a verdade que você já acolheu, que você já percebeu, você nunca vai interferir no outro. Porque você sabendo que nada sabe, você vai transmitir ao outro uma coisa que não vai ofender o outro. Você vai transmitir ao outro realmente uma coisa muito sábia, que não é tudo, que não é nada, mas é sábio. E o outro vai acolher isto. Isto chama-se o jogo da verdade. Porque isto é um jogo no plano das forças, no plano da energia. E nós podemos estar jogando com isto o tempo todo, até conscientemente, aprender a jogar com isto. Aqui, para isto ter continuidade, crescer e não declinar nunca, para isto não se apagar,
para isto não esmorecer, para isto não diminuir, nós precisamos estar fazendo isto por amor, pela verdade mesma, não por aquilo que estamos querendo ou buscando. Nós temos que amar é isto em si. E depois tudo que isto acarreta, tudo que isto traz, você tome cuidado para não desviar o amor para aquilo que vem. Você continue amando isto. Continue amando isto, seja como for. Isto traga o que tiver de trazer. E se você não estiver sentindo nada, continue amando isto. E dentro destes raios, do primeiro, do sexto, dentro desta energia, você tenha neste amor puro por isto, concentrado aí, o seu único exercício, o seu único ritual. Então é como se o ritual da sua vida fosse estar amando isto. Agora, se você ama isto porque ama, sem nenhum motivo e sem saber o que está amando, e se você faz isto, o exercício da tua vida, se você faz isso, a tua própria vida, então aqui você conclui o seu trabalho com a verdade. Isto é, quando isto passa a fazer parte da sua vida, você passa a ser capaz, você passa a ter a capacidade de se sacrificar por isto. Isto vem no fim. Então precisa que esta busca, que este amor, que esta devoção se torne a nossa prática, se torne o nosso respirar, se torne a nossa vida, e aí nós entramos nesta etapa de união com isto. E quando você for capaz de morrer pela verdade, de se anular pela verdade, de desistir de você mesmo pela verdade, quando você for capaz disto, quando você for capaz de desaparecer pela verdade, então aí o seu trabalho de união com a verdade, enquanto ser encarnado, enquanto ser humano, este trabalho concluiu uma etapa. Então, quando nós temos já a capacidade de nos dissolvermos, de nos perdermos, de morrer por isto, então aí esta etapa nossa, da nossa consciência com a verdade, como pessoa humana, como ser aqui, está terminada. E aí começa então um outro relacionamento com a verdade. Mas aí já é um relacionamento com a verdade que nós vamos experimentar e que nós vamos começar a desenvolver além da nossa condição humana. A verdade nos leva a tudo isto. A verdade sabe tudo isto. A verdade sabe qual é este itinerário, a verdade sabe que trajeto é, a verdade sabe tudo. Então aqui você, a uma certa altura, precisa ver se você morreria por isto. Se você deixaria de existir por isto. Se você não nega isto em nenhuma circunstância. Se você não trai mais isto. Aqui sim termina uma etapa, termina um processo. E aí nós começamos um caminho superior. Começamos um caminho que não pode se mostrar para nós como verdade, porque nós não estamos totalmente integrados nesta etapa. É na hora que você diz, bom, é isto, então é isto, e eu morro por isto, se for preciso. Aqui começa um outro processo, diante da verdade.
Então nós não queremos dizer que a verdade seja para todos inatingível como é para nós. Não. Para nós é inatingível porque nós não chegamos a isso ainda. Morrer pela verdade. Nós ainda não chegamos a isso. Mas a certa altura nós sempre fazemos um compromisso com aquilo que para nós não é verdade. Então nós ficamos neste âmbito muito limitado diante da verdade. Mas chegando a morrer pela verdade, chegando a desistir de si, assim como a gente se considera pela verdade, aí começamos a entrar num outro trabalho com a verdade, num outro tipo de busca com a verdade. Então, estas hierarquias que estão mais próximas da verdade do que nós, já transcenderam este processo de negar a verdade, como nós fazemos a todo momento. Então, elas já transcenderam esta etapa de trair a verdade, de se comprometer com aquilo que para nós não é verdade. E esse nível de vida e esse nível de consciência representado pela hierarquia, esse nível de consciência conhece perfeitamente a nossa verdade. Conhece perfeitamente a verdade do nosso processo. E tem uma grande compaixão por tudo isto. Então, quando você começa a amar a verdade, cultivar a verdade, buscar a verdade, não negar a verdade, você começa a ser envolvido não só pelas forças da verdade, pela energia que a verdade pode gerar, mas você começa a perceber realmente, quase fisicamente, a presença desta hierarquia. A hierarquia quer dizer a presença deste nível de consciência que está além da nossa capacidade de compreender a verdade. Isto nos envolve de verdade. Isto nos envolve, isso nos permeia, isso está conosco. E aí a verdade vai aumentando. Porque aqui no primeiro raio é tudo verdade. E esta hierarquia e esta força imensa, esta outra etapa da evolução, isto vai nos permeando de verdade. Mas aqui precisaria não negar isto, não trair isto, sob nenhum pretexto, mesmo diante da morte, e você realmente fazer disto o ritual da sua vida, fazer disto a razão da sua vida e entregar a sua vida por isto. Nesse estado, não tem como não perceber a hierarquia. Então, a hierarquia não precisa estar se mostrando e nem você querendo vê-la ou percebê-la. Você realize este trabalho com a verdade, porque nisto a hierarquia está presente. E aí você vai, de verdade, estar diante da hierarquia. E não com a imaginação, com a mente, com a intenção, com os contatos esporádicos. Aqui você de verdade vai estar nisto. Então este atributo é muito rico e este atributo tem muita energia para desenvolver conosco. Vamos então ficar neste recolhimento, vamos ficar nesta devoção, vamos ficar neste alinhamento, vamos nos unir com este atributo. Vamos manifestar este atributo, mas de verdade. De verdade.